Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da Palavra, terceira temporada. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Impacto da Palavra, este que é o terceiro episódio. Hoje, como prometido, temos um convidado que também dispensa apresentações. Bishop Aurélio Pombo será o nosso entrevistado hoje no programa Impacto da Palavra. A entrevista hoje promete, temos perguntas com muita qualidade e perguntas sugestivas e pertinentes para fazer ao Bishop Pombo. Todavia, como costume no nosso programa, primeiro passaremos a ler a respeito do Bishop Pombo. Bishop Aurélio Geloba Pombo é ministro do Evangelho na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Internacional da Paz, MIP House of Power, Casa do Poder. Casado com a diaconisa Pelagie Pombo e é pai de 5 filhos. Bom comunicador e ao longo do seu ministério tem influenciado de forma massiva os jovens no que tange ao Evangelho e à vida social em si. Licenciado em Teologia e com mestrado em Administração pela Taylor University, Estados Unidos da América, é gestor há mais de 18 anos e tem experiências em várias áreas, tais como consultor na UNHCR, foi gestor na Lutheran World Federation, administrador na Innovative Medical Technologies e PCA na AJP Business Corporation. Está a concluir agora o mestrado em Liderança e Gestão Estratégica na Salt Institute do Ghana, filiado à Hundley University nos Estados Unidos da América. Adiante, passarei a saudar o Bishop. Bishop Pombo, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Impacto da Palavra. A paz do Senhor, e quero aqui agradecer também a este convite para poder estar aqui neste programa e poder então partilhar também um pouco daquilo que são as nossas experiências para ajudar alguém aí em algum lugar a entender melhor e talvez encaminhar-se melhor na obra. Glória a Deus. O Bishop Pombo é uma pessoa muito querida nas redes sociais. E isso é demonstrado pelo facto de que recebemos várias solicitações daquelas pessoas que foram enviando algumas perguntas para nós sobre alguma curiosidade que queiram saber a respeito do Bishop. Essas perguntas serão incluídas no nosso leque de perguntas e fica do outro lado, partilhe o máximo que puder, porque esta entrevista hoje promete. Bishop Pombo, a sua vida é pública e todos hoje, e digo, refiro-me aos crentes, têm muita curiosidade em saber a respeito do Bishop, não apenas pelo facto de ser um homem ligado à religião, ligado à fé, ligado a Deus, mas por ter também dentro do seu currículo uma gama extensiva de formações ligadas ao secular, aos negócios e que, de certo modo, inspira os jovens cristãos, não só em relação à fé, mas em outras áreas da sua vida. Todavia, gostaríamos de começar um pouco a falar a respeito da conversão do Bishop e como chegou a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Como foi a sua conversão e batismo, Bishop? Bem, eu acho que foi uma experiência interessante, né? Eu cresci numa época em Angola em que o ensino era muito fundado na teoria da evolução. Sim. E crescemos a ouvir sempre na escola, na ciência, enfim, biologia e as outras disciplinas similares, que o homem veio do macaco, Deus não existia. Realmente. Mas no fundo do meu coração havia alguma coisa que questionava a realidade, né? Sim. Sapatos que eu tenho alguém fez, fato alguém fez, carro alguém fez. Como é que essa terra vai aparecer do nada? Mesmo Meu se Deus. No princípio não era assim. Houve alguma coisa que fez isto. E isto foi malhando a minha cabeça durante muito tempo. Apesar que as minhas convicções acadêmicas eram estas, como assim fui ensinado na escola. Até que, salvo erro, os meus
em 1987. Long time. Acabei por viajar, ok, mas no âmbito de dar continuidade aos meus estudos, ok. Na altura também o país não vivia momentos muito bons e para Sim. nós que éramos jovens naquela altura, o natural era ir para a tropa e Sim, apesar realmente. que eu já tínhamos tantos irmãos e primos todos à tropa, Sim. eu corria o risco de ir, mesmo sendo uma pessoa que por lei era isento por causa do número de irmãos e familiares que já estavam na tropa. E é por essa razão que os meus pais conseguiram mandar para fora para dar continuidade aos meus estudos. Boa. E calhei num país assim que na altura não era conhecido, as pessoas não sabiam onde ficava isto, e era um país africano que não era Sim. comum. Naquele tempo era Bulgária, Cuba, União Soviética, Realmente. países com um pouco com o ritmo comunista. E eu fui parar no Ghana. Ghana. E no Ghana, quando eu cheguei, parecia que encontrei Deus num país tudo completamente o oposto daquilo que eu conheci, cresci. Logo no aeroporto encontrei frases com Deus e Amém. era tudo muito estranho. E Ok. parece que aquele meu lado que sempre questionou encontrou despertou aquela curiosidade que eu tinha, que parecia que o meio ambiente onde eu fui cair estava a dar respostas àquele lado meu que eu não conseguia encontrar respostas. E o que mais me chamou a atenção é que logo no primeiro dia de aulas descobri que na escola, antes de entrar para a sala de aula, os alunos tinham que fazer formatura, mas não era meramente para cantar o hino nacional. My Era God. para cantar o hino nacional, fazer a oração e cantar o hino de louvor, Jesus. o hino do inário, Boa. e depois fazia essa oração, depois é que entrava-se para a sala de A aula. sala de aulas. E isto bateu com tudo que eram os conceitos Suas que eu tinha. convicções na altura. E acima disto, quando comecei a estudar, havia uma disciplina das 8 que tinham, que era conhecimento bíblico. Amém. Em inglês chamavam Bible Knowledge. Knowledge. E esse Bible Knowledge, o livro usado era a Bíblia, independentemente se você era muçulmano, se era ateu, se era cristão. Boa. Fazia parte das disciplinas, mesmo jeito como tinha o português, a matemática e whatever. Aquela disciplina também era uma disciplina da escola. Da escola. E todos os alunos tinham que passar por ela. E aquilo mexeu mesmo comigo. Então tornou-se uma das disciplinas que eu mais gostei, Boa. porque queria descobrir esse negócio de Esse Bíblia negócio de que eu Deus. até a altura nunca tinha lido uma Bíblia assim no âmbito consciente. Eu já Amém. vi Bíblia na minha casa, meus avós, minha mãe tinha Bíblia, mas nunca cheguei a ler uma Bíblia. Então tive muita curiosidade e quanto mais fui me aprofundar por intermédio da aula e o meio ambiente que me rodeava, o meio ambiente era super cristão. Sim. Na sala se orava, você andava na rua, se tropeçava numa pedra, quem não te conhece pedia desculpa, ok? E tudo isso me fazia muita confusão na cabeça, porque na minha terra é quem te fez mal que pede desculpa, não Sim. é quem vê alguém a passar por uma maldade que pede Sim, pede desculpas. a pessoa. E tudo isso senti que era fundamentado Amém. na crença cristã que eles tinham. Glória a A Deus. televisão não começava sem uma oração, Glória a não Deus. fechava também sem uma oração. Os programas, os apresentadores estavam cheios de obrigado e graças a Deus, e tudo isso me fazia confusão, e acima de tudo eram pessoas super intelectuais. Boa. E isso me fez então a buscar para conhecer mais, e como consequência, quando menos esperava, fui parar numa igreja pela primeira vez, Amém. e fui convidado por um colega meu, que infelizmente já é falecido, Já falecido. e foi numa sexta que ele me convidou, mas parece de sexta, sábado, para domingo. Eu quase que não apanhei sono de saber que no domingo eu tinha que ir para a Aqui é a igreja. igreja. E era a maior coisa que estava na minha cabeça. E quando eu cheguei, o culto começava às 8, eu cheguei, eram 7h20. Meu Eu Deus. tinha 2 protocolos dentro da igreja e Come on. estava ansioso. E o incrível foi que o meu primeiro dia na igreja, tudo que eles falaram no dialeto, Oh, não entendi nada. assim no âmbito exato, Sim. mas eu saí de lá me sentindo como foi a melhor coisa que eu já ouvi em toda a My minha vida, God. mesmo não entendendo o que eles Quer dizer, falavam. o Espírito interpretou. Exatamente. E aí daí para frente nunca olhei para trás.
levei há cerca de um ano para poder, aquilo foi dia 1988, eu acho que eu batizei-me, levei quase um ano e 9 meses para o batismo, a tirar dúvidas das coisas que tinha, e os meus pastores diziam, não, mas você, pelo nível de perguntas que faz e o esclarecimento que tens, estás melhor do que todos que já batizaram. E eu não quis batizar até aclarar muitas perguntas que eu tinha por causa do meu background ateu, sim, não é? Enfim. E aí há quase 2 anos depois da minha conversão é que eu aceitei ser batizado. Glória a Deus. 2 anos depois, um ano depois, já era professor da escola dominical. Sim. 2 anos depois do meu batismo, já fui consagrado como evangelista. Glória a Deus, muito forte. O Bishop é angolano, mas a sua conversão não foi em Angola. A sua conversão foi numa realidade diferente da nossa. Nesta época, Angola ainda vivia conflitos e o Bishop estava então a conhecer Jesus numa realidade diferente da nossa. Nós citamos aqui na biografia a respeito do Bishop Pombo e falamos que o Bishop é casado com a diaconisa Pelagie Pombo. O Bishop podia falar-nos um pouco como um homem de família, qual é o prato preferido do Bishop, como tem sido a educação dos seus filhos. Existe um rótulo atualmente de que filho de pastor tem os maiores desvios comportamentais na sociedade. Partilha desse conceito e há quanto tempo está casado? Várias perguntas dentro de uma só. Ok, em primeiro lugar estou casado há 19 anos, Amém. Este ano fiz 19 anos de casado. Boa, long time. O ano passado, este ano vou fazer 20. 20, long time. Já é um jovem. Tenho 5 filhos, como diz aí a biografia, e eu sou uma pessoa de família. Eu acho que eu conheci um pouco distante do meu pai. Ok. Distante estando próximo. Sim. Não é? E senti que eu tive um grande apego à minha mãe, que estando próximo, esteve muito mais próximo do que qualquer uma outra pessoa. E talvez era aquele instinto de mãe, não é? Querer saber se já comeram, tem que tomar banho, tem que fazer não sei o quê, tem que sair, tem que fazer tarefa, aquelas coisas todas. Eu acho que isso me deu um apego muito forte à minha mãe e me senti um pouco distanciado. Talvez era um pouco o estilo masculino daquela época, que sim, determinadas coisas eram assunto de mulher, sim. O homem, o provedor, traz, põe aí. E esse conceito, eu acho que eu, por causa disto, eu procurei inverter o meu quadro. Eu acho que eu sou muito apegado aos meus filhos, na verdade, todos eles nasceram. A minha esposa tomava conta deles ao longo do dia, eu tomava conta deles ao longo da noite. Então, eu aprendi a fazer o biberon, a trocar fraldas, a dar banho. Eu dei banho a todos os meus filhos, dei biberon a todos eles, troquei roupa a todos eles. Glória a Deus. Então, temos assim um afeto. Eu queria ser esse pai presente, que esta influência do pai não fosse assim meia vazia como foi a minha experiência. Amém. Não que os meus pais foram maus, mas é a realidade. O contexto, sim. O contexto em que nós vivíamos naquela época. Então, procurei ser e procuro ser sempre um pai muito, muito, muito apegado aos meus filhos. De maneira que eu tenho competido com a minha esposa a atenção dos meus meninos. E temos uma boa relação, muito saudável. E os meus filhos nasceram debaixo de um contexto muito cristão mesmo. A minha esposa também ela é muito rigorosa nesse ponto. Sim. E tem sido a nossa vida. Eu acho que desde que os meus filhos nasceram, eu acho que eles nunca viveram um dia em que nós nunca oramos. Glória a Deus. Oramos todos os dias. E até a minha pastora em casa é minha esposa. Para eu não monopolizar tudo, ok? E aí os meus filhos também participam, também oram, também ao comer, ao dormir, a gente não sai de casa sem fazer uma oração, não vamos para a cama sem fazer uma oração, não chegamos da escola e voltar para casa sem fazermos uma oração, assim que chegarmos. Isso já é uma cultura dentro do nosso meio ambiente. Os meus filhos estão
a entrar agora para algumas coisas no ministério a nível da escola dominical, aprender a tocar a bateria, a cantar e etc, etc. Estamos a encaminhar. É verdade que há esse sentimento que muitas das vezes os filhos dos ministros têm tendência de poder se desviar. Depende muito da maneira como nós, os pais que estamos no ministério, encaramos a nossa vida familiar, porque muitas das vezes pecamos no âmbito de fazer da igreja mais importante que as nossas famílias. Mas no âmbito verdadeiro das Escrituras, a nossa primeira igreja é a nossa família. E se nós falharmos aí, até a Bíblia nos diz que não somos dignos de liderar a igreja de Cristo. Então, eu acho que pecamos e erramos muito nisso, porque nos afastamos da família, criamos um vazio que esses miúdos muitas das vezes acabam de viver os maiores problemas dos pais no ministério, e eles crescem não desejando seguir aquele caminho pelas experiências que os pais tiveram dentro do ministério. Eu faço ao contrário, no sentido de ser um maior exemplo e deixar um desejo que os meus filhos possam seguir a minha carreira, não porque eu lhes imponho como pai, mas as boas coisas que eles conseguem ver na vida do seu pai no âmbito ministerial. Por isso que eu concordo em tudo que a Bíblia diz, que inclui também a própria prosperidade. Okay? E eu não faço a minha família passar necessidades a troco do Evangelho. Por isso é que eu, mesmo sendo pastor, que não é o normal no Ghana, não é o normal na Nigéria, em alguns países como o Quênia, não é o normal de um pastor ter ainda um emprego secular. É isso. Na Nigéria, por exemplo, quando eu pastorava lá a igreja, o facto de eu não ter carro e os membros da minha igreja terem carro, membros de outras igrejas vieram na minha igreja para conflituar com os membros da minha igreja do porquê que eu, o pastor, que faz vigílias, que até eles participam, como é que eu não tinha carro? E foi assim algo meio estranho, que para mim era normal, ok? E eu trabalho ainda, tenho outros trabalhos seculares que eu faço fora o ministério. Uma das razões é porque em Angola as pessoas ainda não entendem que um pastor tem que ser full-time, e o full-time lhe permite ele dar o melhor. Porque se nós olharmos na Bíblia, não há profeta que não era full-time, eram chamados full-time. Jesus Cristo chamou os 12 full-time. Tiveram que abandonar tudo o que eles faziam, que é para se concentrar como discípulos, depois apóstolos, e unicamente servindo. Porque se eu como pastor ainda tenho que ir na Sonangol e ter que esperar as 8 horas de serviço, esperar que a Sonangol me dá férias, como é que eu faço e como é que eu vou ser eficaz em trabalhar na igreja e dar o meu melhor para a obra, ok? Vou estar a concorrer até com os filhos e membros que deveriam estar na Sonangol a fazer o seu trabalho, que não têm, sendo eles pessoas que não têm a vocação que eu tenho. Mas, no entanto, a gente, por causa do nosso contexto, trabalhamos, e uma das coisas é para nós não deixarmos também a nossa família viver momentos menos bons e que depois influenciam a vontade desses filhos crerem no Evangelho que nós pregamos, praticamos ou não. Glória a Deus. Bishop é uma pessoa de muitas valências. O Bishop é um homem de negócios. O Bishop tem um emprego, trabalha, presta serviço para alguém. O Bishop é um líder de família e citou aqui que sempre foi muito presente na vida dos seus filhos, ajudou a esposa a trocar fraldas, trocar de roupa. O Bishop é uma pessoa com muitas valências. Como é gerir todas as áreas, ou estas áreas da vida do Bishop, sendo um homem de Deus, não é, reverendo Bishop Pombo, sendo um homem de negócios e sendo um homem de família? Como é gerir tudo isso? E nós notamos, não é, e vou fazer aqui 2 perguntas dentro de uma só, e nós notamos que o Bishop é alguém que está sempre positivo. O Bishop tem sempre uma abordagem positiva, uma abordagem de fé. Obviamente que todo mundo tem suas situações, seus problemas na vida, mas o Bishop nunca transparece alguma que está para baixo, que tem algum problema. O Bishop está sempre positivo. Como é que faz essa gestão e como é que consegue transmitir essa energia, se assim posso dizer,
positiva para as pessoas que constantemente ouvem? Porque tem sido uma pessoa que inspira outras pessoas. Eu digo assim para as pessoas: revelação não é aquilo que alguém te diz, mas é aquilo que você entende. Amém. Quando o teu entendimento ele é forte, é profundo em relação às coisas, esse entendimento cria convicções. Amém. Convicções não são crenças, são mais profundas do que crenças. Glória a Deus. Então, uma das coisas que me põe dentro dessa funcionalidade, em primeiro lugar, é a responsabilidade. Quando tu tens uma responsabilidade, a responsabilidade me deixa acordado. Glória a Deus. A responsabilidade me faz buscar o que devo buscar. Responsabilidade me faz dedicar, ok? Então, o meu foco tem sido esse. Se alguém quiser chamar de segredo, tem sido isto. São coisas muito simples, mas que fazem muita diferença no você poder trazer. A vida sempre tem dois lados. Amém. Okay? Se tenho o dia, tem a noite, tem o bom, tem o mal. Então, a forma como você aborda a vida determina muito como você vai viver essa mesma vida. Então, muita gente tem a tendência de olhar para o problema mais do que a solução. Eu tenho a minha filosofia é: se há um problema, é prova que tem uma solução. Amém. Se houve uma entrada, é prova que há uma saída. Se há o azul, é porque também tenho a cor mais clara que o azul. Então isso me dá sempre a possibilidade de olhar para o lado mais positivo das coisas e me firmar, porque já estudei todo mundo que viveu e se firmou no negativismo, que todo mundo foi influenciado para o negativo. Por que é que eu vou tentar fazer uma coisa que está comprovado que todo mundo se deu mal? Sim. Então quero fazer uma coisa que vou me dar bem, e uma delas é eu me focar no âmbito positivo das coisas, porque Deus é positivo, Amém. A vocação que nós temos é positiva, Glória a Deus. O caminho de Deus é um caminho positivo. Não é um caminho negativo. As escrituras são escrituras positivas. Então nós precisamos, se vivemos todas essas coisas, isso tem de ser refletido na nossa personalidade, porque não tem como você ter a palavra da vida em sua mão e você viver o oposto. Okay? Acontece porque não conseguimos transladar o nosso pensamento com a nossa crença. Aleluia. Então tem alguém que vai à igreja, ele ora a Deus para Deus lhe prosperar, mas ele vai em casa, pratica o oposto da oração dele. Guarda lata vazia, meu Deus. Guarda garrafas de óleo que já acabaram, guarda peças de carro que o mecânico disse que já não tem conserto, panos que já nunca mais vais usar, mas você põe no baú, guarda. Tudo isso você está a funcionar num âmbito psicológico que está a opor aquilo que você fala, aquilo que você ora. Então eu alinhei a minha mente, alinhei a minha vida num âmbito daquilo que eu confesso, eu professo, eu acredito e tem a ver com as minhas convicções e também, acima de tudo, a minha vocação. Então é dentro desta que eu consigo manter essa energia. Por último, só para dizer que também eu trabalho com propósitos, trabalho com metas, ok? Isso me permite não me desviar muito. Glória então, a Deus. Por isso eu não estou na televisão, não é porque eu não tenho dinheiro, não. My não God. É o meu tempo, não é o meu propósito de momento, e eu não me preocupo com isto. Vou chegar lá, estou na rádio agora e comecei no ano passado, não tenho problema. Porque na minha corrida eu não estou a competir com ninguém, só estamos todos a fazer o trabalho de Deus. E cada um vai contribuir com o nível de graça que Deus lhe deu, do jeito como vai conseguir, mas eu gosto de ter consistência. Eu não faço uma coisa por causa de moda. Comecei com a vigília, desde que o Covid começou, até hoje eu continuo a fazer a vigília e certamente não vou parar, ok? Porque isso faz parte, não comecei porque era uma moda que veio, não. Eu fiz porque ouvi algo de Deus, e aquilo que Deus me disse, a orientação, eu cumpro ela na letra. Muito então forte. Não tenho como me desmoralizar. Muito forte. Bishop é uma figura realmente que cria impacto e já começamos a ser impactados com a abordagem que o Bishop faz. Há pessoas que guardam latas vazias em casa. Isso é muito forte, é muito forte.
Deus seja louvado. Vamos fazer um curto intervalo, não saia daí. A entrevista está num ritmo realmente bom e estamos aqui a ter revelações inéditas da parte do Bishop. Continua do outro lado, siga nas redes sociais marketia.com. Você que deseja ser um parceiro do programa Impacto da Palavra, tem alguma coisa para contribuir para o avanço deste programa, não hesite, passará nas nossas telas as nossas coordenadas, os nossos números de telefones, para entrares em contato e poder fazer esta visão, para que esta visão continue a ser possível e continue a levar a biografia e o histórico dos grandes homens de Deus que têm feito um trabalho extraordinário e de grande impacto nesta nação cujo nome é Angola e para o corpo de Cristo em si. Deus abençoe, fica aí do outro lado. Você tem problema em mostrar o seu negócio, em atingir mais clientes e galgar mais terreno no mercado nacional? Tem dificuldade em falar dos seus serviços e produtos? Pois bem, é por isso que existe a Marketia.com, uma equipa com profissionais do mais alto nível, comprometidos a realizar e a materializar os seus sonhos, que traz para si pacotes promocionais na produção de vídeos, fotografias e design gráfico. Se é empreendedor, negociante e digital marketing, somos a solução para o boost que o seu negócio precisa. Entre em contato connosco. Ligue 990 06 49 57 ou 992 86 32 37. Marketia.com. Somos a Casa do Ovo do Quilamba e temos para si uma gama de produtos como enchidos, pães, molhos, leites, natas e todos os produtos da Clover. Então não percas mais tempo. Visite a nossa loja ou contactem-nos pelos seguintes terminais: 923 05 66 78, 991 05 66 78 ou 947 03 49 81 e desfrutem dos nossos produtos. Aldair Patrício Mateus Diniz, meu noivo e futuro marido. Quero que saibas que eu amo-te muito, muito mesmo. Muito obrigada por fazeres parte da minha vida. Quero dizer que não me arrependo pelo que passamos e faria tudo de novo. Agradeço a Deus pela nossa vida, pelo nosso relacionamento. E saiba que te amo muito. Beijo, amor. Suportar e esperar, nosso amor será pra sempre. Será só bênção no nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos. Tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, mel e a flor. Jesus queria saber o que as pessoas dizem dele. É interessante eu afirmar nesta manhã que a Jesus interessava o que as pessoas diziam dele. E alguns de nós compramos o argumento de que eu não me importo com o que as pessoas dizem, basta apenas o que Deus diz de mim. Mas esse argumento é perigoso, em certa medida mentiroso, porque importa muito o que as pessoas dizem de nós, não só o que Deus diz de nós, porque nós não vivemos nos céus, nós vivemos na terra e nós vivemos em comunhão, em relação, e as pessoas têm um argumento sobre nós. Se certo ou não, as pessoas comentam sobre nós. Esse comentário pode ser verdadeiro, esse comentário pode ser equivocado, mas quando muitas pessoas falam a mesma coisa, precisamos prestar atenção à nossa vida. Ah, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Só que a soma dos argumentos é um relatório que pesa. Aí a Bíblia não manda apenas nos afastar do mal, por exemplo. A Bíblia também manda nos afastar da aparência do mal. E há muita gente que diz: eu não faço mal a ninguém, eu não
falo mal, mas o que nós aparentamos pode vender uma ilusão para as pessoas. Lá na rua dizem que eu sou prostituta, por exemplo, mas eu não faço nada no namoro. Mas a pergunta é por que muita gente fala a mesma coisa? Pode se dar o caso que você não faz o que eles falam, mas aparentas fazer. Pela maneira de vestir, pela maneira de se relacionar com as pessoas podem concluir. Por isso que as pessoas falam sobre nós pode ser um espelho que demonstra como nós estamos a viver ou como nós transparecemos que vivemos. Há pessoas que dizem que você é rico quando você está em dívida, por exemplo. Não é muito o que você tem, mas é o que você aparenta ter. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da Palavra, terceira temporada. A paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao programa Impacto da Palavra, rubrica Biografias. Este é o terceiro episódio da terceira temporada deste programa, que já se está a tornar uma marca aí na casa dos angolanos. Hoje estamos aqui com o reverendo Bishop Pombo, um homem que tem muito conteúdo e está a esboçar aqui o conteúdo que tem. Estamos a entrevistar um homem de negócios, um homem de família, mas que acima de tudo é um homem de Deus. Bishop Pombo, bem-vindo de volta ao Impacto da Palavra. Obrigado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bishop Pombo, esteve a falar um pouco da sua vida ministerial e como tem gerido as diversas áreas da sua vida. O povo, os nossos espectadores, gostariam de saber também quanto tempo o Bishop está no ministério, uma vez que a sua conversão foi ainda nos anos 80, muito tempo. Há quanto tempo o Bishop, de lá para cá, começou a servir a Deus e a exercer o ministério pastoral? Bem, efetivamente o ministério pastoral há 26 anos. Sim. Okay? No âmbito menos regular, secundário, antes de consagração. Aí vai exatamente aí a cerca de 30. Meu Deus. 30 anos. Long time. E esse é o período que a gente está no ministério. Glória a Deus. Yeah. Bishop Pombo citou, quando da sua abordagem, um pouco da sua experiência, ou pelo menos citou os países Nigéria e Ghana. Sabemos que o Bishop foi ministro nesses países. Gostaríamos de saber da parte do Bishop como foi a sua experiência na Nigéria, no Ghana, aquele seu tempo de universidade, e poder traçar um paralelo entre as duas realidades. Foi mais difícil manter o ministério lá fora ou cá em Angola? E qual é o paralelo que pode traçar entre as duas realidades que viveu o Bishop? Bem, é interessante, foram experiências interessantes. Eu acho que cada uma delas tem uma especificidade. Sim. O Ghana é aquele ambiente cristão, aquele de calma, de dom, de pessoas que buscam. É incrível. Por exemplo, no Ghana, todas as escolas, fim de semana, no período da noite, aliás, lá não têm aulas à noite. É uma coisa que eu também vi as escolas. Nenhuma escola funciona no período da noite. Uhum. E as escolas todas eram quase transformadas em campo de oração. Meu Deus. Passas por uma escola, tem N pessoas lá a orar. Isso é todos os dias. Exato. Para aquelas escolas públicas que são assim mais abertas, em todas as salas de aulas, quando você vai para lá à noite, a partir das 18 horas, você encontra pessoas a orar. E aquilo é uma experiência que realmente me fez crescer muito rápido. Amém. Eu aprendi a fazer, eu me lembro, eu acho que há tempos quando nós viemos cá para começar aqui o house. Fizemos também aqui isso. Ficamos quase aí há cerca de um mês em que nós giramos essa zona toda do Morro Bento.
caminhávamos e orávamos nas ruas. My God. Okay? Espécie de tomar forte. posse da área, Powerful. okay? Quebrar as forças. Eu aprendi isso no Ghana. Muito Aprendi forte. primeiro vendo, depois também crescendo um pouquinho mais, fomos praticando isso. Era um lugar de muita oração e era um lugar que cheguei a um ponto que eu acho que no Ghana já não havia ímpios, Meu Deus. havia desviados. Desviados, sim. Porque tu vais para um bar de Caporote, mas tem uma fotografia da Católica de Jesus Cristo em algum lugar. My God. E a música que está aí no background é uma música evangélica, mas o cara está aqui com uma garrafa. A beber uma garrafa. A beber. Então quer dizer que esse cara não é ímpio. Sim. Ele sabe, mas só que desviou. É o nível que o evangelho tinha chegado, pelo menos na altura em que eu estava no Ghana, o nível que o evangelho tinha. O evangelho era muito forte mesmo. E hoje ainda é muito mais forte, porque me lembro o atual presidente, da penúltima vez que ele concorreu para ser presidente, perdeu as eleições, porque no último dia, para fazer a sua conferência de imprensa, ele apareceu a fumar um cigarro. Meu Deus. Conferência de imprensa, e aquilo foi um ato de desrespeito, Respeito à que fé. incluiu até o pessoal do partido dele. Votaram contra Meu o próprio Deus. candidato deles, por ele aparecer na Fumar um tribuna cigarro. com um cigarro na mão, para poder falar e dar as últimas palavras depois, antes de começar a votação no dia seguinte. Por que eles votaram? Porque ele se demonstrou como ímpio e ninguém queria votar para um presidente que fosse ímpio, que é para poder assumir a cadeira mais alta, não importa se é do meu partido ou não. Este é o nível da influência cristã no Ghana. Não obstante isso, por exemplo, o cristianismo no Ghana afetou muito a música, no âmbito geral. No Ghana, para você saber o que é gospel, o que não é gospel, é saber quem é que cantou, não é o que é que se canta. Porque até os cantores mais seculares têm músicas, o disco dele completo, quase todas as músicas, vai entrar um bocado de Deus em algum lugar, e 2 ou 3 músicas são completamente dedicadas a Deus. Mas ele é ímpio. Esse é o nível da influência. Isso marcou-me muito, influenciou-me muito. E na Nigéria, eu acho que era um evangelho mais violento. My God. E eu acho que é por causa da força das duas religiões que dividem a Nigéria, que é o Islão e o cristianismo, que ambas são muito fortes. Muito forte no sentido que o norte tem partes muito radicais em termos do Islão, praticam o Islão muito radical, e o poder político sempre assentou-se também no pessoal do norte, que é muçulmano. Então os cristãos dominavam mais o aspecto de negócio, função pública, e o cristianismo era a maior força da sobrevivência dele. Então senti que a Nigéria deu uma experiência mais violenta no âmbito de tu encontras os aspectos mais extremos do cristianismo. Ok? Quando falo do cristianismo, tanto no lado positivo como no lado negativo. Ok? O feitiço era muito forte. A bruxaria pratica-se à luz do dia. Meu Deus. Tu tens uma igreja aqui, tu tens um cara do outro lado que usa cobras e ele senta público, consulta pessoas, e ele é conhecido como bruxo daquela área. Está você e está a igreja, ok? Até tem uma foto que mandaram ainda há dias, que tu encontras um prédio de 5 andares, que em cada andar tem 2 salas, começando do 5º andar até o rei do chão. São basicamente 12 salas, ok? E cada uma dessas salas é uma igreja. Meu Deus. É uma igreja. Que quer dizer, a única coisa que divide das 2 igrejas é uma porta de 2 metros, de um corredor que está no meio, e cada um faz o seu barulho. Não podes te enganar e cultuar na igreja do outro. Podes. Então, senti um evangelho muito competitivo. Um evangelho que o diabo luta. Se você... Na Nigéria não dá para ser ou és um pastor falso ou és verdadeiro. Mas não tem um meio ciclo, ok? Lá as pessoas têm fé. Se você é pastor, você tem que provar. Eu tive uma experiência na igreja em que estávamos na igreja,
num dia normal, tinha acabado de fazer aconselhamento e de repente um grupo de jovens invadem a igreja carregando um sujeito no colo, não é? Um cara meio desmaiado, e a população carregou-lhe para dentro da igreja sem pedir licença. Eles abriram as portas da igreja, entraram para a igreja e começaram a gritar: quem é o pastor? My God. E os obreiros ficaram com medo. Quem é o pastor? Vão fazer o quê? Ninguém queria identificar o pastor. E eu próprio saí e disse: o pastor sou eu. Eles disseram assim: esse homem acabou de ser feitiçado agora na rua, e o homem desmaiou. Mas como você é pastor e aqui é igreja, então é como foi na UTI, agora vocês enfermeiros se viram. Provar, sim. E nós queremos como tinha que ficar bom. E qual foi a história? Esse homem cumprimentaram por uma mulher na rua, que pediu o endereço de algum lugar, e o senhor deu o endereço e no fim pegou na mão da moça, cumprimentaram-se, e no momento que ele fez isso, os negócios dele privados sumiram, e o homem desmaiou aí. Foram atrás da moça. Ninguém conseguiu encontrar a moça. Então, a Nigéria foi esse lado assim meio de força, violento, espiritualmente falando. Sim. E eu acho que também a Nigéria revolucionou muito o meu ministério no âmbito dos dons espirituais. Foi lá onde eu vi coisas assim muito extraordinárias. Pessoas a ressuscitar, coisas a andar, coisas assim. Jesus. Porque lá ou você é ou não é. Se não fores também, podem mesmo te acabar no púlpito. My God. E as pessoas fazem questão. Tem macumbeiro que vai na tua igreja e vai assim: você é o pastor? Assim, eu vim cá para fechar essa igreja. My God. E ele fecha mesmo. Se você não é homem de Deus, ele vai fechar. E é um confronto espiritual. É um confronto espiritual. E vivemos isso, e isso é que nos ajuda. Hoje tem pessoas que olham assim: como é que você consegue orar com esse nível de intensidade, já estando acima de 50 anos? Não. Eu aprendi a orar. Amém. Nós lá não oramos assim de brincadeira. O pastor lê Bíblia, depois vai no púlpito, prega, traz revelação e inspiração. Não. O teu grau de oração determina a autoridade que você carrega no espírito. Porque ler Bíblia, os intelectuais conseguem ler. O historiador, universitário, catedrático, consegue ler a Bíblia completa e te explicar até o que ele não deve explicar. Então, o que nos faz a diferença, e talvez respondendo já uma pergunta um pouco adiante, por isso é que isso é chamado o House of Power, a casa do poder. O que faz a diferença não é retórica. Retórica todo mundo tem. Okay? Mas a manifestação do poder é que distingue e dá provas naquilo que se lê na Bíblia. Okay? Agora, em relação a Angola e Nigéria e Gana, eu acho que o evangelho em Angola é muito mais simples. Eu acho que em Angola o evangelho é muito mais fácil. É mais fácil por quê? Porque tem igrejas em Angola que cresceram muito, e tem uma grande influência em Angola que na Nigéria não cresceram. Ok? Não cresceram, tem uma congregação, nem conseguiram construir catedral. Ok? Aonde conseguiram construir catedral estão vazias. Oh my God. Mas aqui em Angola eles são mega. São mega church. Porque em Angola o evangelho é novo. Eu digo em Angola o evangelho é de 92. Certo. Ok? Antes de 92 havia muita coisa, pouca expressão. Que não tinha expressão. A liberdade verdadeira começou em 92. Então esses homens vieram, trouxeram um pouco de tudo, isso, e o de tudo hoje se pratica. Amém. Ok? Na Nigéria não. Porque na Nigéria tu encontras um louco que está na rua, mas o cara dá versículos da Bíblia. My God. Okay? Tu encontras um bêbado que você lhe prega, ele é que vai te dizer aonde é que isso está escrito na Bíblia. Então quando você vai lá, faz o culto da rosa do amor, eles vão te procurar versículos e vão te provar que isso na Bíblia não existe. Amém. Então lá eles não conseguiram progredir. Mas aqui, o culto da pedra, o culto do caixão, o culto da janela partida, o culto do caco, você consegue fazer culto de qualquer coisa. A vassoura ungida. Tem pessoas para tudo que dá. E as pessoas aparecem, as pessoas aceitam tudo. Lá o evangelho está num nível de crescimento. E eu agradeço a Deus que nos últimos tempos há esse em inglês chamamos enlightenment, este aclaramento da mente das pessoas, que hoje já tem certas coisas, por isso determinadas igrejas que tinham grande influência hoje estão a perder essas influências, porque nem tudo hoje o povo aceita, porque muitos já estão a pregar
hoje o acesso às redes sociais e ver o que é que outras igrejas estão a fazer, a televisão, na rádio, enfim, já há muito mecanismo para você acessar o que é que se diz, o que é que se faz, o que é que a Bíblia diz. Então em Angola também sinto que há um crescer do Evangelho. Mas eu ainda tenho a opinião que Angola é muito mais fácil fazer o Evangelho cá em Angola do que, por exemplo, no Ghana e na Nigéria, sobretudo. Certo. Mas, Bishop, isto seria no âmbito estratégico ou no âmbito espiritual? Por exemplo, existem estratégias para se implementar a igreja num determinado lugar. Existem aspectos que têm que se cumprir. E isso em qualquer parte do mundo. Todo homem de Deus precisa também, para além de ser ungido, ser um estratega. Citou, por exemplo, que no Ghana, quando se abre igreja num determinado lugar, Ghana ou Nigéria, num determinado lugar, há até feiticeiros, bruxos que vêm para desafiar e dizer que vou fechar aquela igreja. O que significa que o próprio ambiente espiritual lá é mais competitivo. Então, essa diferenciação entre as duas realidades, em Angola, é mais fácil no âmbito estratégico ou no âmbito espiritual? Por exemplo, encontrou alguma resistência espiritual, como homem de Deus, encontrou alguma resistência espiritual quando decidiu se instaurar em Angola num sentido ministerial? Encontrei, eu acho que a minha maior resistência naquela época, eu acho que eram as próprias igrejas que existiam. Ok. É incrível que o pastor Bruno, no início do CIP, ainda igrejas normais, incluindo a Assembleia de Deus, dizia que a igreja do pastor Bruno era aceita. Meu Deus. Eu recebia na altura, eu acho que 2001, tinha os cultos de libertação que nós fazíamos, as pessoas diziam que eu usava feitiço. Meu Deus. Porque viam as pessoas a cair. Depois cheguei um tempo, eu escolhi não tocar ninguém. Soprava o microfone e acontecia a mesma coisa. Então, havia pessoas que vinham para lá para assistir e muitos deles acabaram de ficar mesmo no CIP, que vieram de várias outras igrejas. Então, senti que cá era mais lutas entre igrejas mais do que o próprio diabo. Mas eu estava mais contra as igrejas, mas eram cristãos do que o próprio diabo. Era um pastor que queria falar mal de você, era uma outra igreja que queria denigrir você e achar que você não é. Mas eu encontrei o pastor Bruno já, um homem que já dava aulas no IBA, formou muitos pastores a nível da Assembleia, como professor no IBA, foi guião acadêmico durante muito tempo a nível do IBA, mas mesmo assim as pessoas, porque viemos com uma graça de ministério que não eram muito vistas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que pode ser muito polêmico, Pode ser muito polêmico. Quando eu cheguei cá em Angola, as pessoas pregavam, era um bocado do sistema brasileiro. Certo. Era, assumes o púlpito como pregador, você prega daquelas mensagens, cheio de tudo, ratatatá, enfim, todo aquele cenário, mas era assim que você termina de pregar, entrega púlpito. E depois o culto continua com as outras partes, tira a oferta, faz não sei o quê. Nós no CIP criamos o conceito que não se termina uma mensagem sem ministrar. E isso acabou de ser um conceito que passou a ser algo muito popular, que hoje quase todo mundo faz. Não quero dizer que nós é que começamos ou whatever. Não, mas é uma coisa que, por exemplo, se olhar para todos os ministros de CIP, é um natural nosso, independentemente de que dom você tem, como a graça que Deus te deu. Mas tudo isso é para dizer o quê? Que a maior resistência, a maior dificuldade aqui em Angola, do meu lado, foram as igrejas e os outros ministros que resistiram. Por isso é que eu, durante muito tempo, pouca gente me ouviu num âmbito do cenário, E eu preferi me dar mais com a juventude que tinha uma outra mente que não era um potencial para poder alterar o quadro do que o Evangelho poderia ser daqui a 20, 15, 10 anos. E é por essa razão que talvez
sou mais conhecido a nível dos Da jovens juventude, sim. do que, por exemplo, a classe muito mais velha. a geração do pastor Brunos e as demais pessoas. Porque encontramos muita resistência e a gente não luta contra coisas, também entendemos que era o próprio contexto. O contexto, sim. A história recente de onde nós viemos, a gênese da igreja em Angola, Sim. e nunca foi um grande problema. A outra grande problemática entre Ghana, Nigéria e Angola é a questão burocrática. Por exemplo, em Angola é o país mais difícil do mundo em documentar uma igreja, legalizar uma igreja. Nigéria, quase que não é preciso documentos. Ghana, abre-se com normalidade, sem grandes burocracia. 2, 3 pessoas vão por aí, conseguem fazer o registro de uma igreja em 24 horas, sem problema nenhum. Na Nigéria, quase que já não precisa-se de documentos, porque uma das religiões lá, que é o Islão, não precisa de nenhum documento para firmar Uma igreja. uma mesquita. Então, a parte cristã, que até firmavam documentos, decidiram também não firmar nenhuma documentação, enquanto o lado islão não ser obrigado a firmar qualquer documentação. Também não há grande burocracia em poder abrir uma igreja. Em Angola há essa dificuldade toda que nós já conhecemos. Bishop, acredita que os ministros em Angola são pouco unidos? Há pouca união entre os ministros angolanos? Há quase. Esse é um dos problemas e uma das razões que me fez entrar na OPA. Precisamos de trabalhar muito. Só para termos uma ideia, olhando aqui na África Austral, vamos falar de países como África do Sul, Namíbia. 94, independência, Sim. ok? O apartheid terminou em 94, quer dizer que aquele conceito de igreja mista começou em 94, nós começamos em 92. Em 92, okay? sim. Estamos a falar do Zimbábue, que teve independência em 1980, ok? A Namíbia, aqui próxima também. Vamos dar conta. Por que no Zimbábue, os ministros do Zimbábue já passaram a influência da fronteira do Zimbábue para a África e o mundo? Okay? Tem ministros dentro do Zimbábue que você menciona o nome dele, que nos Estados Unidos lhe conhecem, sabem quem ele é. Okay? Na Europa lhe conhecem, na África lhe conhecem, a nível do próprio Zimbábue lhe conhecem. Aqui em Angola, quantos de nós somos que já transcendemos fronteiras? E por que não? O estudo que eu fiz leva a 2 coisas. Sim. Primeiro lugar é que todos esses países conseguiram receber ministros conceituados no Evangelho, no mundo, realmente, que foram para esses países, realizaram trabalhos profundos com as igrejas locais, que criou uma explosão na atmosfera espiritual, que as igrejas locais conseguiram crescer. Amém. Isso é evidente. Na África do Sul, vai ver pessoas como o Chris, Alfa Lucaus e tantas outras igrejas oriundas de outros lugares, ministros, ok? Que fizeram um grande trabalho na África do Sul. Hoje a África do Sul tem muitas megas igrejas em relação a Angola, não se compara, ok? Aqui ainda estamos a lutar quem tem a maior igreja. Não existe ninguém com a maior igreja aqui, por enquanto, ok? Sim. No Zimbábue, mesma coisa. Mas Angola, Maurice Serero veio a Angola, foi um fiasco. Foi. Ok? A filha do Tia Lesbon, Ronaldo Bonke, ok? Só para mencionar o filho de Graham, né? William. Bill Graham, sim. Bill Graham, filho dele veio aqui, foi um fiasco. O líder uma das maiores igrejas de África, que é o W.F. Kumuyi, do Deep Alive na Nigéria, ok? O homem, só a nível da Nigéria, ele tem mais de 500.000 igrejas. Meu Deus. Ele é pastor de 500.000 igrejas, ok? Ele veio aqui em Angola. No Cine Karl Marx, na altura, não conseguimos pôr mais de 200 pastores sentados. Meu Deus. Para poder aprender, ok? E por que isto? Isso nos remete a essa desunião que há. Aqui em Angola há um sistema que é mais cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Sim. Okay? É eu, mas eu. E por causa disso, quem traz alguém, todo mundo boicota. Como é que um homem, por exemplo, até dos brasileiros, o Silas Malafaia esteve aqui, foi um fiasco. Meu Deus. No centro de conferência de Belas, ok? Agora, recentemente, o Marco Feliciano também. Ok. É por causa desse problema. Isso é uma ferida que nós precisamos de sarar. Amém. E um dos remédios para nós sararmos isso é nós
transcendermos as nossas placas, encontramos uma placa que unifica, que é Cristo e o avanço. Em Amém. Angola, ninguém vai conseguir evangelizar Angola sozinho. Amém. Não é possível e não aconteceu em lugar nenhum. Uma única igreja, nem a metodista fez, nem a presbiteriana fez, nem a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ninguém conseguiu fazer. Então aqui em Angola não vai ser. Precisamos de nos unir naquilo que une todos nós, as Escrituras, o cristianismo, e termos uma plataforma onde nós todos conseguimos nos rever e também mantém a sua placa como a sua plataforma, não temos problema, mas não podemos denigrir o conceito principal de Cristo na nação contra a nossa visão local, da igreja local. Senão a gente nunca vai para lugar nenhum. Amém. Bishop, outra, como analista daquilo que são os fenômenos que acontecem a nível da igreja, e quando digo igreja, transcende Angola, refiro-me ao corpo de Cristo, em outras nações, as igrejas, e principalmente o Ghana e a Nigéria, as igrejas têm um certo respeito por parte das entidades governamentais. Por exemplo, na Nigéria, eles chegam até a respeitar alguém como pai espiritual da nação. Por exemplo, no Ghana, eles chegam a respeitar alguém como pai espiritual da nação, que é, por exemplo, o caso do Archbishop William Duncan, que é muito respeitado, é visto como um pai na nação. É o caso do Archbishop Benson Idaúsa, não é saudoso Benson Idaúsa, muito respeitado na Nigéria e respeitado pelas entidades governamentais. Agora o Adeboye, temos homens que têm um trabalho extraordinário, o Oyedepo Polenês, que é jovem, mas tem uma das maiores igrejas na Nigéria, e o Estado respeita estas pessoas. O que é que falta em Angola para os ministros, pelo menos os evangélicos e de viés pentecostais, porque aqui vimos que as igrejas tradicionais parecem que são as mais respeitadas e que estão em condições de fazer frente em determinados posicionamentos sociais. O que é que falta em Angola para nós começarmos a ser respeitados e respeitarmos outros ministros, não é, como pessoas que Deus usou para iniciar uma obra, né? Pessoas que são os pais, né, daquilo que é o pentecostalismo em Angola. Não é? Podia talvez citar nomes aqui, nós somos livres. É muito fácil, ok? Primeiro, o que a igreja em Angola precisa é estrutura. Amém. A igreja não tem estrutura. É a estrutura que traz influência. Okay? Certo. E nós ainda não crescemos. Nós somos uma força, mas sem força. É isso. Ok? Porque estamos todos divididos e repartidos em denominações. E no Ghana, na Nigéria, a igreja tem uma estrutura como uma instituição. É uma força. Amém. A levar em conta para tudo. No desenvolvimento do país, tanto no âmbito político como no âmbito social, a igreja é tida. Porque aonde se vai jogar a política são crentes. Amém. E os pastores têm influência a essas pessoas. Aonde se vai jogar a economia é um território onde os pastores jogam um papel preponderante. Amém. Então, nestes países e muitos outros, a igreja tem estrutura. Em Angola, a igreja ainda não tem essa estrutura. Essa estrutura, sim. Okay? Com respeito que eu tenho por várias instituições, por exemplo, o SICA é uma das instituições mais antigas que nós temos. Sim. Mas quantos membros tem o SICA depois de 40 anos? Meu Deus. Quantos membros, as plataformas que haviam existido há algum tempo atrás, sim, quantos membros? Aqueles caras tinham mais de 300, 400, 500 membros, estamos a falar de várias denominações igrejas, sim, que faziam parte destas plataformas que foram extintas há algum tempo atrás. Sim. Okay? Então, essas estruturas é que nós precisamos. Sim. Instituições como o SICA e outras poderiam albergar tudo isso que é para trazer um controle, termos uma voz e ter condições de podermos. É por essa razão que instituições como a Ordem dos Pastores têm um papel preponderante a jogar no meio de tudo isso. Okay? Sim. Por isso é que nós também entramos na Ordem dos Pastores, não muito por causa de um cargo que nós precisamos ou algo pessoal, não, queremos contribuir para o avanço do Evangelho. Então, precisamos de criar estrutura. Os pastores precisamos de nós todos
ter uma maior visão, sair daquela visão local, que já fizemos um bom trabalho no âmbito local, precisamos agora de graduar para um âmbito nacional, ok? E criarmos essas estruturas e sermos reconhecidos como uma força a ter, uma força a consultar, não do âmbito de conflitos, mas nós somos uma instituição do bem. O Evangelho é algo do bem. Amém. Então, o nosso caminho faz bem até a própria nação. Amém. E se nós criarmos isso, vai ser ouro sobre azul. Glória a Deus. Bishop, eu tenho interessado-me pela história dos homens de Deus e acredito que o programa Impacto da Palavra veio colmatar essa diferença, essa desunião que existe. Hoje nós estamos habituados a ver um homem de Deus no altar, no púlpito, e dificilmente conhecemos aquela pessoa como um homem de família, como o que ele faz fora do altar, o seu histórico, o seu percurso. E o Impacto da Palavra viu o facto de que há essa desunião entre os homens de Deus e vem procurar aproximar mais os homens de Deus ao público, às pessoas, de modo que tenham maior expressão. Numa das pesquisas que eu ia fazendo, acredito que há 8 anos atrás, eu tive contato com um trecho, um vídeo curto do Bishop nas redes sociais. Eu não sei agora como eu faço para localizar esse vídeo, mas neste vídeo o Bishop estava a ministrar, acredito ser no Ghana, e eu vi no Bishop algo que nós estamos habituados a ver em grandes nomes como Benny Hinn, Pastor Chris ou Yakilome, que é que o Bishop estava diante de um número de pessoas e o Bishop levanta as mãos e todos caem. Eu vi este vídeo há cerca de 8 anos atrás. O Bishop levanta as mãos e as pessoas caem. Eu acredito que eu depois vou localizar, vou procurar o vídeo para repassar para o Bishop e para algumas pessoas. Eu consigo ver que, naquela realidade, o Bishop foi usado a esse nível. Nesta realidade, é raro o Bishop manifestar esse nível de unção. Acredita que a unção fluía melhor no Ghana ou na Nigéria? Não. Eu acho que eu tenho me adequado. Amém. Eu já fui em uma igreja até assembleana, ok? Em que me pararam no meio do culto porque o pastor não estava a entender o que estava a acontecer. Meu Deus! Porque havia pessoas que estavam doentes e nós pegamos no azeite para ungí-los e ele parou o culto porque disse que eu não tinha autoridade de consagrar ninguém para ser pastor. Porque ele, quando foi consagrado, puseram o azeite na cabeça. Meu Deus. Era a responsabilidade da convenção geral, não do pastor. Eu não sou pessoa de conflito, ok? Meu Deus. Nem tudo que nós fizemos se filma. Isso. E eu não sou assim muito de redes sociais. Sim. Então, tem muito material nosso que não está nas redes sociais. Okay? Hoje muita gente fala do profético. No meu tempo não era profético, era revelação. Revelação. Ok? Isso estamos a falar nos anos 90. Okay? Os rapazes estão aqui, muitos deles sabem que o maior culto que nós tínhamos no Prenda era o culto de libertação. Amém. Acontecia um bocado de Tive a oportunidade de participar de muitos. Em termos de libertação, curas, coisas assim, fora do normal, do comum. Nas vigílias que estamos a fazer aqui agora, tem coisas que um menino estava no hospital, engoliu algo que ficou preso na garganta. Estavam a preparar o bloco para fazer uma operação. No ato da preparação do bloco, a mãe disse, bem, queria fazer alguma coisa para se distrair, pegou nas redes sociais, abriu, quando ela abriu, estava a nossa vigília no ar. E quando eu estava a falar, estava a ministrar, naquele mesmo momento, a criança estava próxima dela, e ela começou a dar conta que eu estava a ministrar, mas parecia que estava falando com ela e a criança. Do nada, o tal negócio que estava, a criança começou a tossir e o objeto saiu da garganta da criança, e já não foi preciso operação sem médico fazer aquela operação. Jesus. Eu acho que para mim eu sempre fluí, nunca tive problema, mas eu quando vou para um lugar depende muito de me adequar. Sim. Talvez aqui em Angola eu
possa ser que seja o único pastor pentecostal que já pregou numa testemunha de Jeová. Come on, my God. É mesmo único. É bem possível, ok? Então, Meu Deus. é só para dizer assim, como é que eu consegui pregar lá e com tudo que nós temos de diferente, conseguimos, porque a gente conseguiu se adequar. O que é que eu quero dizer? Não é que no Ghana o coisa fluiu mais, ou aqui estamos, eu tenho metade da igreja aqui a assistir os cultos online. Amém. Por causa do espaço que temos, mas estamos a chegar a um ponto que já não estamos a conseguir fazer isso. Okay? Realmente. E já estamos aí para 4 cultos no próximo domingo. Isso é só para não fazer 5, porque, enfim. Mas é só para dizer assim, eu acho que, para mim, a graça flui dependendo da necessidade naquilo que Deus vai nos comissionar para poder fazer. Por isso é que alguém me perguntou assim, Bishop, qual é o teu dom? Eu disse, meus dons são todos dons, são meus dons, porque se são dons do Espírito Santo e eu estou cheio do Espírito Santo, então todos eles que o Espírito Santo tem são meus dons. A única coisa de diferente é que cada um deles funciona de acordo com a necessidade do momento. Eu não vou ressuscitar pessoas quando não há necessidade, mas se eu estiver a pregar, você morre, vais acordar. Pode morrer em casa no outro dia, mas não no culto. My God! Então, that's amazing. Claro, eu acho que estamos aí. Por exemplo, nos últimos tempos tenho pregado de uma forma que um pouco dos meus rapazes aqui estão a dizer, bem, o Bishop está agressivo. Está agressivo. O que é que se passa? Não se passa nada. É a necessidade do momento. Amém. E nós estamos a adequar-nos a essa necessidade. É por aí. Glória a Deus. Bishop, já que está a falar do poder e conforme tem atuado espiritualmente, eu queria saber do Bishop, qual foi a experiência, ou pelo menos citar 3 experiências mais impactantes que já viveu em termos daquilo que é o poder de Deus e o que é que deseja ainda um dia alcançar no seu ministério? Uau! São coisas difíceis de perguntar no pregador, né? O que é que ele deseja. Mas uma das maiores experiências que realmente marcou meu ministério, eu acho, eu não me apego muito no passado, por isso eu não dou muito testemunho, a fazer assim referência mesmo nas minhas pregações. Sim. Mas uma das coisas que marcou muito até hoje, que é um fenômeno, quando falo, ainda todo mundo assusta-se, foi a experiência que eu tive na Nigéria de uma miúda que foi nascida por 5 pessoas. Meu Deus! Em momentos diferentes, ela foi nascida. A 5ª pessoa foi a pessoa que nasceu ela a 5ª vez e ela não conseguiu matar a que era a mãe que nasceu a ela, e ela cresceu até mais ou menos, ela devia ter 14, 15, entre 14 e 16 anos, era uma menina. E como é que isso aconteceu? Ela era daquelas pessoas que, bem, essa menina, né, havia um espírito nela. O espírito nela Sim. era de na Nigéria chamam de shrine. Shrine é como se fosse da casa de um quimbandeiro. Ok. Quando uma mulher não faz filho e ela quer ter um filho, esse quimbandeiro fazia rituais, depois projetava esse espírito na pessoa, a pessoa engravidava. Ia para o hospital, fazia ecografia, tudo era filho. No ato de nascença, 2 coisas aconteciam. A mulher ou morria no parto, ou nascia o bebê, depois o bebê, um ano e alguma coisa, matava a mãe. Morria. Ok. Porque o tempo daquele espírito atuar, no wherever que nasceu, supostamente o bebê, acabava de passar o prazo, então aquele bebê adoecia e morria. Certo. Então, esse ciclo aconteceram 5 vezes. Meu Deus. Nesta 5ª vez, eram 2 senhoras, que uma era a primeira mulher, que era essa senhora, e a outra era a segunda mulher. A segunda mulher quis matar a primeira mulher. Meu Deus. Então, quando a primeira mulher engravidou, essa mulher vai para este lugar, faz um pacto neste lugar, e este feiticeiro projeta esse espírito na gravidez daquela senhora. No ato do parto, o bebê mataria a senhora no parto, então essa senhora sairia do caminho, ela ficaria a única mulher, e a posterior o próprio espírito mataria também a própria criança. Só que o infeliz de todo esse processo, que se deram bem em outras,
circunstâncias, encontra que essa mulher era crente. Meu Deus. Então, o bebê não consegue matar a mãe, nem no parto, e depois também ela cresceu por causa da vida cristã que essa senhora tinha, até mais ou menos os 14 ou 16 anos, já não me lembro quantos anos ela tinha na altura. Essa menina cresce até essa altura. Só que ao longo da infância dela, foi uma criança muito estranha. A mãe dizia que quando ela ia lavar a roupa no rio, ela ficava a lavar a roupa e alguma coisa dizia assim, olha para trás. Quando ela olhava para trás, a menina estava no pano, ok? Sentada, e da mata saíam cobras de todo tipo. My God. E vinham brincar, e ela brincava com essas cobras. As cobras. Quando a mãe dava conta e queria, tipo, espécie de gritar, ela entendia que as cobras não estavam a fazer nada na bebê, e que a bebê estava à vontade com as cobras estavam à vontade. Quer dizer, terrível. Havia muito fenômeno paranormal naquela criança. Até que ela seguiu 2 meninas do bairro dentro da nossa igreja. E ela, quando veio, não veio porque queria vir à igreja, veio porque queria iniciar aquelas meninas na feitiçaria. na feitiçaria, para serem iniciadas. E ela seguiu-los no lugar errado. My God. Na igreja. E onde nós conseguimos agarrar ela, e é onde essa revelação toda veio. Ela esteve na igreja, ela conseguiu paralisar o culto de vigília na sexta-feira da Páscoa. My God. Yeah. Grupo de louvor. Todo mundo apanhou sono a bocejar. Até eu não consegui pregar 45 minutos da minha mensagem. No meio da mensagem, o Espírito Santo me disse, eu me senti tão mal, o Espírito Santo me disse assim, leva a igreja em oração. E quando nós começamos a orar, aquela menina, quando a oração subia, ela tirava a cabeça fora da janela. Da janela, sim. Quando a oração terminava, ela voltava. Hoje as pessoas põem pestana. Eu vi aquilo nos anos 90. Meu Deus. Os olhos dela, quando ela olha para você, você não consegue ver a parte branca dos olhos. Por causa do tamanho de pestanas das que ela tinha. Era sim. Já um ar assim meio diabólico. Hoje é moda pôr pestana. Ok, é beleza. Okay. Foi uma das experiências que realmente marcou muito. Aquela menina foi liberta. Ok. E aí, quando eu saí da Nigéria, eu peguei uma igreja com aí cerca de 300 pessoas. Quando eu saí quase 1 ano e 6 meses depois, aquela igreja já tinha acima de 2.000 pessoas. Amazing. E uma das coisas que explodiu foi o testemunho dessa menina. Muito forte. Quando ela se converteu, o bairro todo queria saber em que igreja. Porque ela atazanava aí a área toda. Era uma dangerous. E foi uma benção. Essa eu acho que foi uma das maiores experiências. Muito forte. Para além dessa, tem mais alguma experiência que gostaria de citar aqui? As outras eu acho elas muito comuns. São daquelas que acontecem quase todos os dias. Uma eu acho que é muito negativa. Não gosto muito de fazer referência. Perdi uma pessoa muito próxima à minha pessoa. Também isso aconteceu na Nigéria. Perdi uma pessoa muito próxima e o troco de um voto que eu fiz com Deus é que não vou descansar até um dia eu ter que morrer, até o maior número de almas entrarem para o Evangelho. Por isso que eu prego como eu prego, me expresso como eu expresso. Quase que não sinto cansaço em fazer o trabalho. Eu não consigo ficar 20 minutos de pé num banco, mas eu consigo ficar 5 horas de pé para poder ministrar. Enfim, antes do Covid, convidaram numa vigília em Lubito e me deram o púlpito às 23h30. E disseram assim, pastor, a vigília vai acabar quando você terminar e entregar o púlpito. A nossa igreja, a vigília termina às 5 ou às 6. E eram 23h30. Então eu ministrei das 23h30 até às 5 da manhã. My God. Ainda saí daí, fui para o aeroporto. Às 7 peguei o voo, vim para Luanda. Às 10 horas estava em Luanda a ministrar novamente. E ministrei novamente à noite. Só assim que eu fui para casa. Jesus, muito forte. Então, muito forte. É resultado dessa experiência que eu tive que me fez me dedicar num outro nível nas coisas de Deus e não ser só mais um pastor que pegou Bíblia e tem nome que Deus também lhe chamou, mas nem sequer aparece em nada
que se diz ou se faz no Evangelho. Amém. Glória a Deus, esta entrevista está muito forte, o Bishop faz aqui revelações muito profundas. Nós estamos na reta final, mas não queríamos terminar sem primeiramente dar voz a você que está aí do outro lado. Gostaríamos de ir às redes sociais para saber algumas perguntas que os nossos telespectadores têm estado a fazer a respeito do Bishop, a quando da divulgação que teríamos uma entrevista do gênero. Por exemplo, aqui temos a seguinte pergunta. O Tofânio Alfredo Fânio, ele pergunta: preciso saber qual é realmente o segredo para o Bishop carregar a unção que ele carrega? Número 1, santidade. Amém. Forte. Você pode mentir tudo, mas você não mente a tua justiça com Deus. Glória a Deus. Então, isso é muito importante, porque se você não é genuíno, tudo que você vai fazer vai ter falsidade. É isso. E quando tudo que é falso, dura pouco. Ok? Por isso é que a China está a fazer bons carros, porque já fez muita coisa falsa. Hoje quer fazer carros de verdade, não? Como a gente vê em alguns carros novos que estão aí a passar pela cidade de Luanda. Ok? É isso. A segunda coisa é oração. Oração. Ok? Oração. Amém. As pessoas às vezes oram porque estão a pedir. Sim. Não, eu não oro para pedir, não. My God. Eu não me lembro a última vez que eu orei para Deus me dar dinheiro. Sim. Não. Na verdade, eu não me lembro a última vez que eu orei para as minhas necessidades. Não. Sim. O que eu faço para o Evangelho e para os outros, sinto que Deus toma conta das minhas necessidades. Amém. Ok? Posso dizer assim, eu me sinto que eu sou abençoado. Glória a Deus. E oração é chave. Segundo, conhecimento da palavra. Amém. Você não ativa a unção quando você não conhece a palavra. Conhecer a palavra, muitos ministros leem a Bíblia para poder pregar. É o maior erro que as pessoas cometem. Ok? Eu nunca sei o que eu vou pregar até 15 a 30 minutos da hora que eu tenho que pregar. A não ser em um lugar que já me disseram, tu tens que pregar isso. Sim. Mas se eu tiver que pregar isso que também já me disseram, muitas das vezes as palavras exatas eu não sei. Posso ter um esboço de 6 frases, naquelas 6 frases eu falar 1 hora. Glória a Deus. Eu não sei. Porque o meu conceito não é estudar para pregar. Amém. Eu estudo para saber, para conhecer. Quando eu vou pregar, eu quero o que Deus quer que o teu povo venha a saber. Então é como um garçom. Yes, sir. Okay? Ele serve aquilo que é pedido. Então eu sirvo aquilo que Deus quer para aquele momento. Eu não vou à busca da minha melhor mensagem para poder pregar aquilo, porque eu prego bem, eu sei que as pessoas vão gostar, porque eu preciso que aquela mensagem chegue. Eu já tive centenas de experiências que pessoas disseram assim: por que você me trouxe na sua igreja e você contou a minha vida no teu pastor? E a pessoa está dizendo: não, eu nunca sequer falei com o pastor, nem sequer em consulta pastoral. Como é que você sabe que o pastor disse? Não, quando eu sentei, o que o pastor descreveu, tudo tem a ver com a minha vida. Só para dar um exemplo muito rápido, tem uma senhora que no domingo passado, ela veio para a igreja pela primeira vez no domingo. E ela disse assim: bem, eu estou sem igreja e assisti esse homem nas redes sociais, vou para lá, mas eu quero ir ver se ele mesmo é homem de Deus ou não. Mas se ele é homem de Deus, Senhor, me dá um sinal para eu saber que esse é homem de Deus. Segundo, que esse lugar é o lugar onde devo ficar ou não devo ficar. Ela, quando chegou aqui, sentou-se, assistiu o culto falou sobre ela. A mensagem. Quando terminou, eu tenho o hábito de fazer os visitantes ficarem de pé e tenho o hábito muitas vezes de perguntar o nome. Naquele dia havia mais de 15 pessoas que vieram pela primeira vez. Eu disse: bem, como são muitos, vou perguntar o nome de apenas 2 pessoas. Quem foi a primeira pessoa que eu perguntei o nome? Foi ela própria. Aleluia. Perguntei a ela o nome dela, depois perguntei a uma outra pessoa também o nome dela, e ela disse assim: por que de muita gente ele escolheu apenas a mim como a primeira pessoa para saber como é que eu me chamo? E perguntou à igreja:
temos esse nome aqui. A igreja toda disse, não temos esse nome. Eu perguntei, não seria bom nós termos um nome como esse aqui na nossa igreja como membro? E ela ficou, uau, como é que ele sabe que eu quero ficar membro e eu vim aqui para ver se eu posso ou não? Por último, fiquei à porta a despedir as pessoas e quando ela chegou para passar, eu disse assim, me procura, arranje um dia para você vir falar comigo. Foi a única pessoa que saiu e eu disse para ela exatamente isso. Mas naquela altura eu não tinha nada, não recebi nenhuma intuição, não fiz nada. Foi um natural que eu tive em fluir naquilo que foi a graça que Deus me terá dado naquele momento. Muito então, forte. A oração também é muito importante, o conhecimento da palavra é muito importante e por último, eu ia dizer assim, humildade. Amém. Não, porque você orou, alguém caiu. Cair não é ministério. Meu Deus. Uma das coisas do porquê que você também vê muito, que eu já não estou muito nessas coisas, já vi muita gente a cair no chão. Que eu, hoje isso já não diz nada. Não diz nada, sim. Por quê? Porque se você cair no chão, a tua vida não muda. Eu me sinto que eu não estou a fazer muita coisa. Amém. Eu sinto que hoje, quando vou para muitas igrejas, as pessoas querem isso, querem ver. Mas eu estou cansado de ver pessoas a cair. Eu quero ver pessoas. Se vais cair, cai. Quando seja transformada. Chão, que a tua vida seja transformada. Paulo caiu do chão. Quando levantou, já não era Paulo, Saul, ele era Paulo. Yes, okay? É isso que eu preciso de ver. Porque essa coisa de demonstração. My God. Hoje, um bocado todo mundo que levanta a lata, pregador de 2 semanas, está todo mundo a deixar cair no chão. Nós somos mais velhos. Não dá para eu estar a competir com essas coisas de novo. Não. Apesar que o conceito de poder é muito importante para nós. É por essa razão. Então, humildade é importante. Não importa aonde Deus te leva. Eu estive no Hoje Ainda. Passei por lá. Fui lá por quê? Não é porque eu preciso fazer compra no Hoje Ainda. Eu vou em Paris. Eu viajo nas principais cidades dos principais países do mundo. Eu compro fatos em Londres, fatos em Paris, não tem problema. Mas eu fui no Hoje Ainda. Fui no Hoje Ainda por quê? Porque estava a vir alguma coisa em mim que estava a fazer sentir que eu sou tão importante, que há lugares que vão me ver, esse é o Bishop. Mas eu olhei para a Bíblia, um dos maiores milagres de Jesus foi ressuscitar Lázaro, que morreu mais tempo do que ele próprio. Okay? Mas Jesus ressuscitou Lázaro e ficou a morar na casa de Lázaro quase uma semana ou mais. Quantas pessoas andavam com Jesus? Só de discípulos eram 12. Se adicionar Simão, que sempre esteve com ele, que substituiu Judas, eram 13. Casa de Maria e Marta tinha quantos quartos? Como é que ele conseguiu ficar lá com mais de 14 pessoas e todo mundo vinha de longe para ir ver e ele não foi um hotel de 5 estrelas? My God. Permaneceu naquele mesmo lugar. Eu não posso ser mais importante de Jesus só porque as pessoas me conhecem. Só porque não. Eu quero ser a pessoa mais normal. Aleluia. Sem desprimor ao respeito. Ok? Mas ser normal. Não me sentir que eu não posso cumprimentar crentes. Eu não posso cumprimentar um pastor que a igreja dele tem 1 ano. Ok? Ou não posso comer com alguém num restaurante porque eu sou o Bishop que todo mundo conhece. Não. Humildade é importante. Se você não tem humildade, vais morrer cedo no ministério. Muito forte, muito forte. O Gil Costa, né? O nome dele é Gil Costa. Ele pergunta, né? Talvez a primeira parte da sua pergunta é o que o Bishop já falou. Ele diz, como tudo começou e qual foi o pior momento da sua vida? Já pensou em desistir? Várias vezes. Já. Várias vezes. Eu acho que isso é o normal de todos. Até Jesus pediu, se for possível, faça esse copo passar por mim. Tem coisas que nós vivemos, que as pessoas às vezes pensam que nos ver assim, positivos, particularmente, a minha personalidade tem muito deste lado, porque acho que aí alguns anos atrás, 2 anos ou qualquer coisa assim, uma minha prima fez um reparo que eu próprio não sabia. Ela perguntou assim, nunca vi você em nenhuma foto que você não está rindo. Como é que você consegue rir em tudo? Ok, mas eu te conheço que tem coisas que você vive que são. Que as pessoas pensam que às vezes o ministério é fácil. Quando você encontra um cara que se engronha alguma coisa a respeito, tu não tens ideia onde ele passou.
Amém. E por essa razão, eu já me deu vontade de desistir várias vezes. Não, já chorei, ok? A minha esposa sabe. Quando comecei aqui o House, eu não sei se eu queria coisas muito rápidas, mas assim, eu não consigo ver uma igreja com cadeira vazia, muito ímpio lá fora. Meu Deus. Nas rolotes, em bebedares e empregar. Eu estou a fazer culto e estou a rasca que as cadeiras da minha igreja estão vazias. Porque veio meia dúzia de pessoas. Não, isso. Eu não consigo ficar contente, eu não consigo apanhar sono. Eu não consigo dormir à vontade, não consigo ter tranquilidade. Meu Deus. E já apanhamos pancadas. Sabes o que é quando todo mundo diz que te ama, todo mundo diz que você é o máximo, você fez isso e chega no teu aniversário, ninguém se lembrou de você, nem já os teus colegas de ministério, nem já os que dizem ser teus filhos na fé. Quando você faz tudo e de maneira como Deus te disse depois, você bate com a cara no chão, ok? Todo mundo te desentende, levantam assuntos contra você, és caluniado, e às vezes por pessoas que não deveriam fazer isso, mas fazem isso. E há aquela agonia que você chega, vive, dá vontade, Deus, estou aqui a fazer o quê, ok? Dá uma de Jonas, queres desaparecer. Jesus. Mas isso é um natural, eu acho, que faz parte do ministério, e do próprio processo de Deus poder te aguçar e te moldar para você ser aquela pessoa que você deve ser. Okay? Glória a Deus. Muito forte, Bishop. Muito forte. Muito forte. O Hernani Júlio pergunta: há um tempo considerável que venho ouvindo relatos muito impactantes sobre a vida de oração do Bishop. Gostaria que isso não seja deixado de parte. Acredito que ele quer saber que as pessoas comentam muito ou já ouviram muito falar da vida de oração do Bishop. Ou seja, tem o Bishop como uma pessoa de muita oração. Eu acredito que o Bishop já falou disso, não é? É uma pergunta quase que ultrapassada. A Olivia Santos Lemos, ela pergunta o seguinte: quando começou, já pensou que um dia seria o que é hoje? Eu não sei o que sou hoje, mas eu sempre quis servir a Deus, não é? E isso é algo que sempre estive, foi um sonho que não. Eu, a verdade, voltei da Nigéria e voltei do Ghana, porque eu tinha a oportunidade de ir para outros horizontes, a continuidade do ministério, mas eu decidi voltar para Angola. Quando eu voltei para Angola, eu acho que em 2000, eu vim já com um bilhete para o Brasil e visto, e um bilhete para Portugal, ok? Já tudo comprado. Era uma questão de eu visitar a minha família depois de regressar. Mas quando cheguei aqui, vi as igrejas, vi a necessidade que as igrejas tinham, porque o Evangelho senti, também é algo novo. 92, 2000, eram qualquer coisa aí como 8 anos a 9 anos, ok? Que o Evangelho tinha passado aqui em Angola, não é? Olhei para a minha família, eu rasguei os 2 bilhetes. Come on. E fiz os vistos caducar. Come on. E decidi não regressar. My God. Ficar para dar o meu pequeno contributo. Não foi no objetivo de eu me tornar, seja lá o que as pessoas acham que eu sou, mas meu foco sempre foi simplesmente poder servir e fazer alguma coisa para cumprir com ida e pregar o Evangelho a toda criatura, em particular fazer isso aqui no meu país, não é? Do momento que eu pisei aqui, senti o vazio, a necessidade espiritual que a igreja e a nação tinham na altura, não é? Por aí. Glória a Deus. Vamos selecionar mais uma pergunta nas redes sociais. Esta agora é do WhatsApp. Não tenho aqui o nome da pessoa, mas fica como um anônimo. Ele diz: qual foi a área mais atacada pelo diabo que teve que trabalhar para não dar brecha ao inimigo? Não é? Ou seja, a área que era mais vulnerável. Bem, eu sempre considerei 3 desde o início do meu ministério, não é? E eu acho que é uma área que muitos grandes e outros pequenos, é aí onde sempre a rasteira vem, não é? Que eu chamo os 3 Fs, que é finanças, feminino e a fama. Fame. Ok, Então, eu sempre tive muito cuidado, e eu acho também que é dos lados que o diabo sempre pega, não é? Tem muita gente que fala de mim que eu não conheço. É a fama.
ok? Mas isso nunca me entrou na cabeça, por isso é que eu fui no Hoje Ainda, independentemente de que quero ser normal. Sim. Não quero ser prisioneiro do que as pessoas chamam de fama, que eu sou tão famoso que nem Michael Jackson, que não consegui, não quero fazer compra, tenho que tirar toda a gente do quero e ele entrar, por isso eu nunca teve vida própria. Não. Meu Deus. Tenho que ser normal. Amém. Tenho de conseguir ir na casa de Zaqueu e comer com ele. Amém. Okay? Tenho de conseguir ter aquele contacto com aquela mulher que vem, põe o perfume e limpa os teus pés com o cabelo por ser pecadora. Amém. Então, é um pouco neste sentido. Neste sentido. Amém. Yeah. Bishop, o Bishop tem trabalhado em sintonia, e estou a fazer as perguntas finais, tem trabalhado durante muitos anos em sintonia com um grande homem de Deus que nós também temos uma grande estima e respeito em Angola, que é o reverendo Dr. Bruno, uma figura muito ligada ao ensino da palavra e que é mestre de muitos outros ministros hoje formados que estão hoje a liderar igrejas. E o Dr. Bruno também é professor, ou foi professor numa das faculdades mais respeitadas aqui de teologia. Eu queria saber da parte do Bishop, há quanto tempo trabalha com o Dr. Bruno e como é essa sintonia, uma vez que são homens de Deus com tendências diferentes, se assim posso usar o termo, tendências diferentes. Como é trabalhar com o Dr. Bruno? Bem, eu acho que é a minha melhor e maior experiência de trabalhar com alguém. Eu trabalho com o reverendo Dr. Bruno já há 20 anos. Long time. É incrível, nunca tivemos conflito. Às vezes digo assim, eu acho que eu já tive conflitos mais com a minha mulher do que com ele. Ok? Temos uma harmonia fora do natural. Fora do natural. Ok? Ela é uma pessoa excepcional. Glória Quando a eu Deus. cheguei, eu recebi convite de vários ministérios e igrejas para poder trabalhar com eles. Inclusive, nos primeiros 6 meses da minha chegada em Angola, voltei ao ministério que eu pastoreei na Nigéria, que também estava cá em Angola, não quero mencionar o nome. Estive lá com eles 6 meses, mas 6 meses depois vi que eles não estavam prontos para o Evangelho. Na verdade, ganhei uma grande influência lá na igreja, mas o dia que eu decidi desistir, arrumei apenas a minha Bíblia, conversei com a direção, não pedi a eles que anunciassem, as pessoas certamente iam me procurar. Não quis sair de formas com que pessoas pudessem me seguir. Amém. Não é? E aquele tempo estava a procurar de onde eu iria cultuar. Foi quando me introduziram no pastor Bruno, que na altura estavam a começar uma célula de onde nasceu o CIP, eram aproximadamente 15 pessoas. E o que me chamou a atenção nele é que encontrei um homem genuíno, que temia a Deus, Aleluia. que tinha princípios puramente bíblicos, Glória a que Deus. tinha uma sede do Evangelho fora do normal. E eu queria dar o meu contributo num lugar onde que poderíamos contribuir para fazer alguma coisa, mais do que ser mais um troféu no púlpito dos muitos que já talvez são pastor num determinado ministério. Eu quis mesmo trabalhar. E como o CIP tinha tudo zero, e era preciso tudo, achei um terreno fértil para poder dar o nosso contributo. E lá como trabalhamos desde lá para cá, e a experiência tem sido uma coisa fenomenal. Muitos pastores que são pastores sêniores têm receio de ter um adjunto muito forte. É isso. E eu consegui sentir no reverendo que ele nunca se sentiu ameaçado. Glória uma a Deus. coisa que ele deixou claro e eu aprendi e consegui me alinhar é que nós éramos o lado oposto da mesma moeda. Exactly. Ok? E que nenhum de nós seria mais forte se não tiver o lado do outro. Amém. E sinto que, por exemplo, igrejas que o líder é profeta, todo mundo vira profeta. Né? Uma igreja que o líder é doutor, todo mundo vira doutor da palavra. Um coisa é um homem de dons, a igreja toda vira, todos os ministros viram. Mas no CIP, ele conseguiu me dar espaço para eu ser aquilo que sou. Amém. Nunca, indireto ou indiretamente, me senti obrigado a ser doutor da palavra. Eu já ensinei bastante,
mas deixei de ensinar, passei a pregar por sentir que ele é muito mais ensinador do que eu. Amém. A igreja onde eu saí antes de vir para o CIP, eu ensinava, porque lá as pessoas não ensinam, os pastores não ensinavam, então era mais virado para isso. E por essa razão que eu estou no CIP até hoje, não tem nada que vai me tirar do CIP. Glória a Deus. E eu já disse para algumas pessoas que pensavam, mas por que você não começa o teu ministério? Você tem tudo para dar certo. Não, Deus não me chamou para fundar a igreja e eu não sou oportunista, porque sinto que tenho um meio ambiente que me favorece, que eu vou. Eu sou leal à palavra e sou leal às minhas convicções. Glória a Deus, muito forte. Bishop Pombo foi recentemente eleito como secretário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Amém. Uma organização que está cada vez mais a se impor e a ganhar membros. Eu, por acaso, né, sou membro da OPA, embora não muito ativo. O Bishop considera isso uma valorização do trabalho que tem feito e essa responsabilidade nova, como quer aproveitá-la nessa fase da sua vida em ministério? Bem, eu concorri em eleições, não é? Então, certamente pode ser que seja uma valorização por, na verdade, até ter tido concorrentes que desistiram, sendo eu a pessoa com quem eles estavam a concorrer, okay? E votaram para mim, então me senti agradecido, exatamente, e também é uma responsabilidade. Exatamente. Okay? Sendo uma responsabilidade, temos um papel preponderante e uma das coisas que queremos fazer é, por intermédio deste canal, tentar trazer um bocado de ordem que está tanto quanto inexistente no ciclo geral dos pastores. Sim. Se há alguma ordem, depende de que denominação você vem. Exatamente. E hoje, por nos encontrarmos num ambiente que as denominações megas, ok, tenham um conjunto de ordens por causa das estruturas que têm. Exatamente. Mas o grande problema também não cinge-se apenas cinge-se mais com as várias igrejas independentes que não têm estrutura, mas que as suas ações mancham tanto quanto a própria imagem da própria classe pastoral, que precisamos de resgatar esses valores. Então a nossa entrada na ordem não era tanto em termos um cargo, mas para dar o nosso contributo em ajudar, em avançar esta ordem, trazer o devido reconhecimento e pôr a classe num patamar que é daquilo que tem a ver. Nós não podemos ter sociólogos bem vistos, ok, contabilistas bem vistos, advogados bem vistos por intermédio das várias ordens que existem, e nós dentro da classe pastoral nem sequer temos uma ordem funcional. Então é por essa razão que nós entramos, estamos aqui nos jogos, estamos a trabalhar arduamente, ainda não fizemos os 100 dias, mas já estamos com muita coisa na manga, inclusive muitos encontros com membros de governos, sociedade civil, embaixadas, enfim, a classe pastoral, para ver se nos próximos 4 anos conseguimos trazer à ribalta a boa imagem da classe pastoral por intermédio da Ordem dos Pastores. Sei que outras instituições também estão a tentar fazer uma coisa. Tudo isso é o contributo para o mesmo objetivo. Amém. Bishop, chegamos ao fim. Obrigado. Uma entrevista muito rica. É uma pessoa com muito conteúdo. Mais uma vez agradecemos pelo facto de nos ter recebido aqui na House of Power. Amém. Né, e já explicou-nos o porquê da House of Power. O Bishop tem alguma coisa que gostaria de dizer, fora das perguntas que foram feitas? Bem, a deixar aqui um conselho para a juventude, Amém. Para os jovens que hoje vêm a entrar no ministério. Eu, em particular, como homem de Deus, hoje, já pela carreira que temos, gostaria de dizer, eu não tenho problema com os jovens a entrar no ministério. Amém. Ok? Vamos ter que ter jovens a entrar mesmo no ministério, porque grande é a seara, poucos são os obreiros. Exatamente. Mas o meu grande conselho para a juventude entra no ministério. Amém. E ministério não é ser pregador. Aleluia. Ser pregador é apenas uma parte do ministério. É como o casamento, não é fazer filhos, porque há pessoas que podem fazer filhos sem casar. Sem casar, sim. Então, não se casa para fazer filhos apenas. O casamento é mais do que fazer filhos, como o ministério também é mais do que poder subir num púlpito e poder pregar uma linda mensagem e pôr toda a gente a vibrar, levantar cadeiras.
ok? E orar para alguém, soprar microfones e fazer meia dúzia de pessoas cair. Ministério é um fenômeno muito mais composto, muito mais complexo. E quando você entra no ministério, é importante não cometer erros graves no início da sua carreira. Amém. Porque quando você suja o teu cadastro, as outras coisas que você monta por detrás, você vai montar num alicerce fraco. E hoje, com esse mundo das redes sociais, tem pessoas que vão conseguir buscar no amanhã, ok? Coisas que você fez no teu ontem que vão denigrir, ok? O bem que você está a fazer, porque nem todo mundo vai seguir o teu arrependimento. Então, quanto menos erros você cometer no ministério, particularmente na parte inicial, melhor vai ser para você no processo do teu crescimento. Segundo, aprenda com os mais velhos. Amém. Nenhuma geração de hoje vai conseguir ir longe sem a geração que nos antecipou. Nenhuma a geração como a minha e tantos outros ministros da minha geração não vamos conseguir fazer grandes coisas desprezando as gerações que estão a vir, porque também o futuro, eu daqui a mais 9 anitos, estou com 60 anos, alguém tem que vir fazer o trabalho que nós vamos deixar. Então precisamos de nos acasalar e temos que saber que há coisas que os mais velhos pensam, que nós jovens não conseguimos pensar, e há coisas que os jovens estão a pensar, que os mais velhos também não conseguem pensar. Precisamos de crescer, que é para engrenar essas coisas. E por último, quero dizer para os jovens, a humildade é chave no ministério. Amém. Não faça o nome da tua igreja, não faça os 10.000 likes que puseram no teu vídeo te fazer mais importante que o teu pastor que te consagrou. Amém. Quando ele prega não tem nenhum like. não são os likes que fazem ministério. Aquilo é Hollywood. Porque nos filmes os artistas morrem, mas depois de morrer no filme vai na casa dele. Aquilo é vida real, aquilo é só filme. O que se faz na rede social é tipo filme. Vida real é quando você se encontrar com o diabo e fazer a tentação que fizeram em Adão e Eva. É aí onde vai se ver se você é homem de Deus ou não é homem de Deus. Se você não for humilde, a fama vai te derrubar, mulheres vão te derrubar, acima de tudo, dinheiro, ambição no dinheiro, controle no dinheiro. Então, são coisas que vão te derrubar. E são fenômenos naturais que já derrubaram muitos, ainda não pararam de derrubar pessoas. E se você se dar essa oportunidade, também vai te derrubar. Então busca Deus, anda na santidade, mantenha a fé, respeita os mais velhos, seja humilde e nunca para de aprender, porque a vida nunca vai parar de te ensinar. Aleluia, muito forte. Bishop, para terminar, e gostaria de aproveitar a deixa que fez. Recentemente nós vimos atos anormais, aquilo que é o funcionamento normal da nossa sociedade. Houve uma greve de um certo grupo da sociedade e houve atos de vandalização a uma instituição, queima de autocarros. Qual é a leitura que o Bishop faz disso e qual deve ser o posicionamento da igreja diante dessa situação social e que tem relevância política também? A nossa sociedade está doente e a igreja tem um papel preponderante. Nós, como pastores, temos de começar a pensar bem o que é que nós devemos pregar nos nossos púlpitos, porque o cristianismo não é uma mera religião, é um estilo de vida, uma maneira de ser e estar. Se no meio daquelas pessoas existem pessoas que são crentes, quer dizer, até nós como igreja tem alguma coisa onde nós falhamos, ok? Segundo, qual é a influência que a igreja tem a trazer? Por isso é que estamos na OPA e por isso é que precisamos da união dos ministros e pastores, não no âmbito ecumênico, mas no âmbito de promover o avanço do evangelho, cada um do seu jeito, mas precisamos de impactar a sociedade. Quando a sociedade é impactada, há coisas mais que são mesmo erradicadas por causa da consciência que vamos ganhar. É triste os eventos que aconteceram, como aconteceram, tem pessoas que vão morrer porque um autocarro que tinha a responsabilidade de pegar pessoas doentes, que não têm e fazer hemodiálise não tem nada a ver com política, tem a ver com sobrevivência de uma família. Se alguém, por causa daquele autocarro, vai ter que morrer em casa
porque vai faltar 2, 3, 4 sessões e isso vai fazer com que essa pessoa morra, porque não há transporte, um transporte que foi comprado com o nosso dinheiro, ok? É muito triste ver toda essa situação. Nós condenamos atos de violência, não concordamos com isso. Eu não sou político, nunca fui, não penso ser, mas, no entanto, socialmente falando, Jesus nunca foi pró-violência, nunca foi a favor da violência. Por isso é que ele disse, ama o teu inimigo. Amém. E nós precisamos de praticar o Evangelho e pregá-lo de maneira que o impacto. Por isso é que hoje não me engraço muito mais com... Não estou contra isso, né? Mas eu já passei esse nível de procurar ver pessoas a cair, todo mundo a cair na igreja, não. Estou à procura agora de transformação. Transformação por quê? Porque quando as pessoas são transformadas e um assunto desse acontece, nós temos postura. Amém. E vamos saber como lidar com isso. Então, em suma, é mais ou menos isso. Esperamos que as igrejas, esse ano 2022, com as eleições que venham por aí, possamos jogar o nosso papel neutro e influenciar para positivo, que não haja violência, não haja problemas sociais que vão nos fazer voltar na nossa história recente. Amém. Bishop, por favor, pode orar por nós, orar pelo programa, pelo apresentador e pela nossa equipa. Amém. Amém. Queria agradecer a Deus também pelo trabalho que estão a fazer com o vosso programa. Amém. Agradecer a Deus. Esperamos que vocês possam fazer muito mais do que isso, com o potencial que têm. E agradecer também por nos escolherem. Amém. Glória a Deus. Dar aqui uma palavrinha para o pessoal que está aí do outro lado. E com isso vamos então orar. Amém. Quero também orar com você que está do outro lado. Pai, Amém. Queremos te agradecer pela vida Obrigado, de todos aqueles que nos acompanharam neste programa. Pai, esperamos que aquilo que nós abordamos de forma direta ou indireita possa abençoar, fortalecer, orientar a vida de alguém por intermédio do Teu Espírito Santo. Sim, entregamos também, Pai, este programa, meu Deus, abençoado nas Tuas mãos. Em nome Pai, de Jesus. Os visionários, as pessoas que estão por detrás de todo esse processo nas Tuas mãos. Deus. Senhor, aqui o apresentador, o seu servo, meu Deus, Nuno Cadete, meu Deus, abençoa a vida dele, meu Deus, toda a equipa técnica que com qualidade, meu Deus, organizaram tudo isso para levar com qualidade até o outro lado. Que Deus abençoe a todos vocês e a nossa oração que destes programas, patrocinadores, pessoas que vão se predispor para apoiar este programa, para que ele possa ir mais longe, até as províncias, entrevistar pessoas, homens e mulheres, e não das esferas que hoje já são aposentados, muitos deles nunca conhecidos ou reconhecidos. É a nossa oração que por intermédio desta plataforma estas pessoas venham a ribalta e o seu trabalho também a ser reconhecido, meu Deus. Agradecemos por tudo e todas as coisas, que esse ano seja um ano abençoadíssimo, não só para a igreja, mas acima de tudo para esta nação chamada em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Este é o fim do Impacto da Palavra aqui com o Reverendo Bishop Aurélio Geloba Pombo. Subscreva, siga o nosso canal Nuno Cadete Ministries no YouTube e no Facebook também. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Nós nos veremos no próximo encontro. Deus abençoe.